Mercúrio. Em sua fase inicial, o Sistema Solar é um turbilhão de gás e de poeira cósmica. Pouco a pouco, esses elementos se agrupam para formar uma massa compacta. Os pequenos blocos de matéria aderem-se a blocos maiores para formar os planetas. Depois de 4 bilhões e meio de anos, forma-se Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Depois de Mercúrio, 3 outros pequenos mundos rochosos: Vênus, o planeta Terra e Marte. Milhões de quilômetros além, formam-se os gigantes gasosos: Júpiter, Saturno e seus anéis. Depois, Urano e Netuno. E mais longe ainda, Plutão. E os fragmentos rochosos que flutuam no cinturão de Kuiper. Nos confins do Sistema Solar, vêem-se os cometas da nuvem de Oort, blocos de gelo tão antigos quanto os planetas. Mercúrio, como todos os outros planetas situados no centro do Sistema Solar, condensa-se a partir dos elementos químicos mais pesados. Os elementos mais leves sobrevivem apenas a partir da região de Júpiter e para além dela. Esse fenômeno de condensação, somado à proximidade de Mercúrio com o Sol, fazem deste planeta uma rocha sólida. Noite clara sobre a Terra. Vemos Mercúrio à direita, Vênus ao alto, cortando o céu na altura do horizonte. O pequenino Mercúrio mal é visível no horizonte, durante o crepúsculo e a aurora. É o planeta mais difícil de se observar. Voltemos à Terra. Daqui vemos apenas uma parte de suas órbitas. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, leva 225 dias para percorrer sua órbita. Mercúrio precisa de apenas 88 dias. Às vezes, Mercúrio se alinha entre a Terra e o Sol e pode ser visto passando à frente do disco solar. Visto de longe, Mercúrio se assemelha à Lua, com uma superfície marcada por crateras. Mas ele traz dentro de si um núcleo extraordinariamente rico em ferro. Mercúrio está a uma distância média de 58 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Todas as imagens que temos de Mercúrio foram transmitidas pela sonda Mariner. Novembro de 1973. Missão Mariner 10. A sonda parte na direção do planeta mais próximo do Sol. A combinação de órbitas faz com que a sonda não leve mais do que 3 meses para atingir as proximidades de Vênus. De lá, aproveitando o impulso gravitacional do planeta, ela salta rumo à órbita de Mercúrio. Sua chegada se dá em março de 1974. A sonda Mariner realiza 3 voos de aproximação. Eis aqui os resultados. Mercúrio se assemelha a um campo de batalha. Calcinado pela proximidade do Sol, ele nos oferece uma paisagem desértica, pontilhada de crateras e rachaduras. Eis uma imagem de Calores, nome dado ao local onde um extraordinário impacto formou uma cratera com mais de 1.300 quilômetros de diâmetro. O agressor foi o que os cientistas chamam de um planetesimal, um enorme bloco de matéria primitiva. Na
Na época da formação do Sistema Solar, todos os jovens planetas foram bombardeados por esses mísseis. Um cataclismo de extraordinária violência, que ocorreu há mais de 4 bilhões de anos. À direita vemos Zola, uma cratera menor, e aqui as marcas provocadas pela ejeção de matéria por ocasião do impacto. Estas crateras apresentam fissuras por toda a parte. Mercúrio é coberto por fendas. A maior parte delas foi produzida pelo impacto de calores. Imagina-se que esta seja também a origem da planície de lava, rochas de chumbo derretido que teriam brotado das profundezas do planeta. Mas a maior das planícies de Mercúrio surgiu muito depois de calores. Elas se formaram no momento em que as fendas do solo despejaram oceanos de lava. Além disso, as montanhas de Mercúrio formam uma paisagem de contornos muito mais acentuados. Foi necessário mais de 1 bilhão de anos para que estas planícies se formassem. E agora, mais de 3 bilhões de anos depois, não há qualquer sinal de atividade vulcânica. Mercúrio é um planeta morto. Tudo que ainda pode modificar a sua superfície depende do acaso da colisão com outros corpos celestes, como este. A seta nos mostra que Mercúrio gira muito lentamente em torno do seu próprio eixo. Ao concluir sua órbita ao redor do Sol, ele girou apenas 1,5 vezes sobre si mesmo, o que resulta num calendário dos mais estranhos. Um dia em Mercúrio é 2 vezes mais longo do que um ano. Um dia mercuriano dura o equivalente a 176 dias terrestres, e um ano mercuriano equivale a apenas 88 dias nossos. E isto não é tudo. Se uma pessoa pudesse ficar na superfície de Mercúrio, veria o Sol diminuir de tamanho. Este fenômeno resulta da variação de distância entre o planeta e o Sol. Como o planeta descreve uma órbita elíptica, o Sol aparece maior quando Mercúrio se aproxima dele. De longe, o Sol é 2 vezes menor. O que parece ainda mais estranho: cada vez que passa por perto do Sol, Mercúrio se acelera, para depois voltar a diminuir de velocidade. Tudo isto faz com que, em Mercúrio, o Sol nasça 2 vezes por dia. Por estar próximo ao Sol, Mercúrio é um planeta muito quente. Ao meio-dia, sobre o Equador, a temperatura pode atingir 430 graus Celsius. Para durante a noite, cair até 170 graus Celsius negativos. Mercúrio é o único planeta a ter uma variação de temperatura de cerca de 600 graus. E mesmo assim, alguns astrônomos acreditam que possa existir gelo em sua superfície. Gelo protegido do ardor do Sol. Os potentes radiotelescópios que operam nos Estados Unidos e em Porto Rico detectaram grandes placas de gelo nas regiões polares de Mercúrio. Se realmente houver gelo, ele pode ter cometas e preservado do calor dos raios do Sol dentro da penumbra das crateras. Mas antes de poder confirmar tal hipótese, será preciso aguardar uma nova missão espacial rumo a Mercúrio. É impossível examinar a superfície do planeta com nossos instrumentos ópticos, por maiores que sejam. O planeta fica próximo demais do Sol. E ninguém pode se arriscar a danificar o telescópio espacial Hubble. Com um diâmetro de apenas 5.000 quilômetros, Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. Sua atmosfera é tão tênue que pode ser considerada inexistente. E a intensidade de seu campo magnético atinge apenas 1% do campo magnético da Terra. Quase tudo que sabemos hoje sobre Mercúrio nos foi informado pela Mariner 10. É preciso esperar outras missões para podermos observar, fotografar e analisar a outra metade deste estranho planeta.